Hoje vamos falar sobre um tema crucial, a mobilidade social nos bairros municipais de Lisboa. Quando falamos em elevador social, referimos-nos à possibilidade de uma pessoa ou família melhorar a sua condição socioeconómica ao longo da vida ou entre gerações. Nos bairros municipais de Lisboa, esse elevador social está a funcionar ou está parado? Como podemos garantir que a habitação pública seja um trampolim para a ascensão social e não um fator de segregação? Bem-vindos ao Uma Casa, um Futuro, uma série de debates sobre os desafios e oportunidades da habitação pública. Para nos ajudar a responder estas questões, temos connosco Ruth Xavier, professora da Universidade Católica, e Micaela Andrade, da Direção de Intervenção Local da Gebalis. Bem-vindas. Ruth, o estudo Os Filhos do Bairro, que desenvolveu e apresentou em 2023, analisa a realidade dos moradores dos bairros municipais de Lisboa. Quais foram as principais conclusões do seu estudo sobre a mobilidade social? Existem sinais de ascensão ou há um padrão de permanência ao longo das gerações? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite à Gebalis e a todos. O que nós notámos no estudo teve a ver com uma diferença em termos de vivência das pessoas nos bairros. Nós queríamos perceber até que ponto é que havia este elevador social, é que havia uma mudança na vida das pessoas, até que ponto os bairros tinham contribuído de alguma forma, uma forma positiva ou não, para a vivência das pessoas, e a forma que encontramos para o fazer, com discussão com a Gebalis, como é que poderíamos abordar este estudo, era perceber como é que nós conseguíamos avaliar as pessoas que tinham entrado naquelas casas, que tinham tido algum apoio municipal e entrado naquelas casas, e depois como é que estava a evolução, e a melhor forma é ver como é que tinha sido a sua vida e a vida dos seus filhos. Notámos uma diferença grande em termos de nível de escolaridade entre as duas gerações, o que é normal para o resto da população de Lisboa, para o resto da população portuguesa. Mas foi por demais evidente aqui nestes bairros em que encontramos as pessoas que integraram estas casas há 20, 30 anos atrás. Eram pessoas que tinham uma média baixa escolaridade, 5% das pessoas tinham o ensino superior, 50% e muitas por cento das pessoas tinham o ensino secundário, e o que vemos é que os seus filhos maiores de idade, e quando estamos a falar de filhos maiores de idade, estamos ainda a subvalorizar estes valores, porque os maiores ainda podem estar entre os 18 e os 20 e poucos anos e, portanto, ainda não tiveram tempo para fazer o ensino superior, mas mesmo assim o que vemos é que já temos cerca de uma progressão imensa. Nós temos 17% das pessoas dos filhos com o ensino superior, 50% e muitos por cento já com o ensino secundário já completo. E com isto vemos também, e a forma que encontramos para medir, ou para analisar, para avaliar este elevador social, teve muito a ver. Então vamos ver o que é que estes filhos estão a fazer, o que é que, se estão a morar no bairro, se estão a trabalhar no bairro. E o que percebemos foi claramente que esta segunda geração do bairro estava a ter uma vida perfeitamente integrada em toda a sociedade, não estavam necessariamente a trabalhar no bairro, estavam a trabalhar em toda a cidade, tinham casa própria fora do bairro. Casa própria não é exatamente de alguém que tem dificuldades, tem tantas dificuldades financeiras como a média das pessoas. Também 20 e qualquer coisa por cento das pessoas estavam a arrendar casa fora do bairro, com os valores de rendas que atualmente existem, portanto, estavam já fora do bairro, e havia uma percentagem muito pequena que ainda permanecia dentro do bairro. Claro que havia uma percentagem um bocadinho maior que ainda vivia em casa dos pais, mas exatamente por este fenómeno de já serem maiores, mas como qualquer família lisboeta ou família portuguesa, ainda estavam a morar em casa dos pais, porque seria normal da idade que tinham. Portanto, toda esta mobilidade nos fez sentir que realmente as pessoas tiveram uma oportunidade, foi-lhes dado um apoio em termos de habitação municipal aos pais, que fez com que o nível de vida, em termos de educação, em termos de trabalho, de uma segunda geração viesse a melhorar. Mas ainda não referi, até o próprio tipo de trabalho, as pessoas, a segunda geração, já estava cerca de 70% a trabalhar por conta de outra ou por conta própria, portanto, perfeitamente integrados na sociedade. Indicadores muito positivos para uma segunda geração. Micaela, a Gebalis é a empresa municipal responsável pela gestão de habitação pública e dos bairros sociais em Lisboa. Com esse trabalho em mãos,
Quais são os principais fatores que determinam se uma família consegue ou não subir na escala social? Muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite e a oportunidade de falar não só do trabalho realizado pela Gebalis ao longo destes 30 anos de existência, mas também refletir aqui um bocadinho em conjunto com o professor Ruth Xavier sobre as conclusões do estudo dos filhos do bairro. Na verdade, a nossa dimensão, Gebalis, uma empresa municipal sob tutela da Câmara Municipal de Lisboa, faz a gestão de 23 mil habitações. Estamos a falar em cerca de 64 mil residentes, praticamente 15% da cidade de Lisboa. Portanto, somos um grande arrendatário no país e, portanto, para nós é muito importante estes estudos no sentido de percebermos onde é que nos situamos, para onde é que queremos ir e ter esta perspectiva estratégica de para onde direcionar a nossa intervenção. Efetivamente, quando uma família recebe uma chave de uma casa, não é verdade, começa aí a relação contratual entre a Gebalis e o inquilino municipal. E a nossa missão de Gebalis não é só única e simplesmente a gestão social, financeira e patrimonial das frações, dos edifícios, mas também esta missão estratégica de promover o desenvolvimento dos territórios, promover o alavancar das comunidades, que seja uma estratégia integrada na cidade de Lisboa. E é muito este o nosso trabalho, não é verdade? Estes dados permitem-nos, de facto, perceber como é que estamos neste momento, olhar o passado, corrigir de facto aquilo que o processo de realojamento possibilitou ou não contribuiu de tal forma para possa ter ainda aqui algumas barreiras financeiras das famílias, algumas dificuldades financeiras, mas efetivamente perspectivar o futuro. E a partir do momento que nós estabelecemos esta relação contratual com o município, começa aí toda uma relação de proximidade. Nós temos 10 gabinetes espalhados pela cidade de Lisboa, temos de facto uma gestão de proximidade, a família, assim que recebe uma casa, é visitada pelos técnicos. Para quê? Para perceber, para o integrar dentro das relações de vizinhança, para o integrar no lote, para o integrar na comunidade, para perceber o que é que pode esperar dos serviços e da comunidade em geral e para fazermos logo um diagnóstico de eventuais necessidades. E será que estamos a criar as condições certas para que os jovens dos bairros sociais tenham as mesmas oportunidades que os jovens de outras áreas da cidade? Existe uma grande aposta da empresa e do município neste trabalho que é direcionado para vários públicos. Na verdade, nós temos estes 64 mil residentes que estão sob a gestão que residem em bairros de habitação municipal. Nós temos que perspectivar a nossa intervenção para vários públicos. E nós temos projetos de intervenção comunitária direcionados não só à comunidade em geral, mas os jovens são, de facto, uma grande prioridade. Para este efeito, nós temos um conjunto de medidas no plano de ação que promovem muito esta educação não formal. Portanto, a educação é mesmo a chave para o progresso, quando falamos, de facto, no desenvolvimento comunitário, o que é que uma casa é importante para uma família, não podemos olhar apenas para a casa. Temos também que ponderar as políticas de habitação concertadas ao nível da educação, do emprego, da saúde. Até a própria localização dos bairros interfere na autonomia das populações para o seu desenvolvimento. E Ruth, estamos a fazer o suficiente para estes jovens? Eu acho que nós não fomos medir exatamente se estamos a fazer o suficiente. Parece-me que aquilo que estão a fazer e esta relação de proximidade que se sentiu, nós falámos com cerca de 100 munícipes e 100 residentes dos bairros municipais e percebemos claramente que havia uma proximidade muito grande, tanto a nível de infraestruturas não só de educação, escolas, como de apoio escolar, portanto, de atividades extraescolares, que fazia com que os jovens crescessem de uma forma saudável. Claro que faz sentido, nós começámos a perceber algo que se calhar não estávamos tão à espera ou tão
calhar, se pensássemos bem, até estávamos à espera, mas não estávamos à procura e encontramos, foi existirem já muitos agregados familiares em que já é uma única pessoa que está. Portanto, nota-se que pessoas que já estão há 20 e tal, 30 anos no bairro, já estão a morar sozinhas, porque é normal, porque o resto da cidade de Lisboa assim também está. E, portanto, faz sentido também pensarmos um bocadinho naquelas pessoas que estão sozinhas e, de alguma forma, precisam de apoio numa nova fase da sua vida. E a Ruth vê a habitação pública como uma base de apoio temporária, um modelo de longo prazo? Tem sido um modelo de longo prazo. E parece-me, é uma opinião muito pessoal, mas parece-me que só funciona sendo uma aposta de longo prazo, porque uma pessoa sem habitação, quer dizer, não consegue fazer mais nada, não consegue trabalhar, não consegue... E, portanto, o facto de ter habitação, e não pode ser uma preocupação iminente deixar de a ter ou ser algo temporário, temos que ter habitação de uma forma tranquila, de forma a vivermos tranquilamente, a forma de educarmos tranquilamente os nossos filhos e conseguirmos dar oportunidades aos nossos filhos para crescerem de uma forma saudável, educada e com formação e capacitá-los para, se pudermos, até nem eles precisarem de vir a ter apoio municipal. Não é isso que se pretende. Exatamente. Pretendemos prepará-los para o futuro. Sem dúvida. E, Micaela, como garantir que os bairros municipais não se tornem em zonas de segregação isoladas, mas sim em espaços de transição para uma vida com mais oportunidades, no fundo? Efetivamente, portanto, os bairros municipais, penso que no passado acabavam por ter uma localização mais periférica. Hoje em dia, com o crescimento das cidades, temos, de facto, os bairros perfeitamente integrados. Nós gerimos 66 bairros. E uma das conclusões do estudo, porque com este estudo em parceria com a Universidade Católica, quisemos, portanto, porque o último estudo que tinha sido feito tinha sido há cerca de 10 anos, e seguindo aqui um bocadinho a lógica dos censos... Muita coisa mudou? Muita coisa mudou. E, portanto, e que tinha sido um estudo essencialmente sobre satisfação residencial, que também é muito importante para nós percebermos, olharmos para dentro e percebermos onde é que podemos melhorar, o que é que estamos a fazer bem, onde é que as pessoas esperam. Exato, o que é que esperam de nós. Passados 10 anos, resolvemos fazer, de facto, aqui um estudo que fosse um bocadinho mais além. E com este estudo quisemos também perceber como é que o resto da cidade olha para os bairros municipais. Isto foi muito interessante também de ver, nesta lógica da pergunta que colocou, que de facto em 66 bairros municipais quisemos auscultar também os restantes residentes que não residiam em habitação municipal. E uma das conclusões muito interessantes também que retiramos deste estudo é que de facto há muitas pessoas que não percebem, não têm a percepção que residem perto de um bairro municipal. Isto é um dado muito importante de perceber, é que, e vai muito ao encontro da nossa missão, que é de facto que estes bairros municipais façam parte da cidade, parte estruturante, integrante da cidade. E isto acontece, portanto, hoje em dia também com o crescimento, não só com o crescimento da cidade, mas também com trabalharmos diariamente para que de facto os bairros tenham não só os edifícios um trabalho cuidado, daí o grande investimento do município também em obras de requalificação, mas também um grande programa que nós temos, também desenvolvemos em parceria com os residentes, que é o programa Lotes Convida, que é um programa estratégico para a empresa, porque vai ao encontro da nossa missão, que é trabalhar com as populações, com os residentes, naquilo que é a gestão do lote. Não é verdade? Há aqui sim uma cogovernação. Portanto, é tentar perceber com os residentes o que é que eles gostariam de melhorar e o que é que nós, entidade gestora, podemos contribuir. Fazer. E, de facto, há aqui sim este cuidado, não só com o lote, mas também vamos muito além. Em alguns territórios temos projetos muito interessantes no sentido de trabalhar o espaço público, não é? Porque é todo envolvente. Por exemplo, em Marvila temos exemplos como o Grupo Comunitário Quarto Crescente, do qual fazemos parte, que faz um trabalho interessantíssimo sobre o espaço público, sobre a intervenção nos jardins, nas ciclovias, portanto, é em parceria com as escolas, e isto é muito importante, que é a cogovernação dos espaços com a população. Portanto, pensar com a população o que aspectos podem ser melhorados em conjunto, não é? E o que seria necessário para que a habitação pública ajudasse verdadeiramente a impulsionar a mobilidade social? Eu penso que a habitação é, de facto, um dos patamares mais importantes da vida de uma família. Sem uma habitação, de facto, tudo o resto fica muito condicionado.
No entanto, deve haver de facto aqui o grande investimento em políticas concertadas ao nível da educação, ao nível do emprego, ao nível da saúde. Portanto, tudo isto pensado em conjunto acaba por alavancar e esta metáfora do elevador social acaba por, de facto, tornar efetiva uma política de habitação consistente. Ruth, quer acrescentar alguma coisa a esta ideia? E acrescentar ao que a Micaela estava a reforçar relativamente à percepção dos moradores, dos lisboetas, nós chamámos-lhe os lisboetas, apesar dos moradores de bairros municipais também serem lisboetas. Qual era a percepção que tinham relativamente aos bairros municipais? Quase 80% já sabiam o que era e conheciam. E um dado muito interessante foi, então, e mora perto de um bairro municipal. Ora, 40 e muitos, perto de 50% deles, dos moradores de Lisboa, disseram que não moravam ao perto de um bairro municipal. Mas afinal moravam. É impossível, ou seja, é impossível, dada a quantidade de bairros, a quantidade de habitação, haver mais cerca de 50% das pessoas que diziam que não moravam perto de um bairro. O que se pode ser interpretado de duas formas. Ou seja, nossa primeira hipótese é as pessoas não querem admitir que moram perto de um bairro municipal, podia ser uma razão. Mas a pergunta que fizemos a seguir teve a ver com, então, e diga-nos um bairro municipal que conheçam. E as pessoas não nos conseguiram identificar um bairro municipal. As pessoas realmente, e quando identificaram, disseram, era uma pergunta aberta, disseram muitas coisas. Muitas vezes os bairros municipais que identificavam era das duas uma, ou bairros que historicamente foram municipais e que já não são sequer bairros municipais e, portanto, estão no mercado perfeitamente como casas no mercado de arrendamento, ou que eventualmente são bairros que tipicamente são mais noticiados e, portanto, havia um conhecimento quase que não em causa própria, mas de alguma forma por ouvir nas notícias. Por outro lado, e em termos do efeito dos bairros, sentimos também que os próprios lisboetas tinham, quando nós perguntámos, acha que devia haver mais bairros municipais, a grande maioria, cerca de 70% dos lisboetas disseram sim, devem haver mais bairros municipais em Lisboa. E a segunda questão, quando aqueles disseram que não, nós pensávamos que não queriam mesmo os bairros municipais ou uma solução, o não deles tinha a ver com, deve haver outras soluções de apoio à habitação das pessoas, nomeadamente aproveitamento de imobiliário e de espaços que já existam, ou então até integração de casa, de habitações ou apartamentos municipais integrados em prédios de um bairro comum, chamemos-lhe assim. Bem, já vamos falar também do estigma aos bairros sociais. Micaela, que apoios existem para garantir que os jovens dos bairros sociais tenham acesso ao ensino superior ou a cursos profissionais que garantam boas saídas? Nós, não sendo diretamente esta missão da empresa, a intervenção sobre a educação é de facto um pilar fundamental na nossa intervenção, precisamente porque temos este foco no desenvolvimento e os jovens fazem parte da estratégia da nossa atuação. Temos diversos programas, como por exemplo o Community Champions League, que é um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Benfica, que é muito treino de competências pessoais e sociais. É um projeto que, através do desporto, que se trabalham competências de desenvolvimento destes jovens residentes em territórios vulneráveis e que por si só já têm limitações do acesso ao desporto. É tão importante os golos que marcam em campo, como também as intervenções comunitárias que fazem fora do campo. E permite-nos trabalhar aqui sim um conjunto de competências para que eles possibilitem olhar para o território, para a comunidade e ver o que é que podem de facto fazer para melhorar a sua comunidade, o seu bairro. Temos outros programas muito interessantes, como por exemplo a Semana Digital, que, aproveitando aqui o período de férias escolares, estamos a falar de jovens que por norma não têm muito acesso a ocupações de tempos livres durante as férias. A Semana Digital acabou por ser um pilar da nossa intervenção, porque de facto tivemos bons resultados. É uma semana em que, numa sociedade tecnológica e digital, é possibilitado a estes jovens entre os 7 e os 17 anos de
trabalhar estas competências de programação, de robótica. Vamos apostar agora também na parte da inteligência artificial. Não deixa de ser uma extensão escolar. Exatamente, sim. E acaba por ser um projeto em que estamos, de facto, a apostar no desenvolvimento destes jovens. Temos também outras estratégias de aproximação às escolas, em que são trabalhadas competências ao nível da gestão doméstica, gestão dos espaços. Portanto, tudo aqui assim, um trabalho que não só... E isto é muito importante. Portanto, nós quando vemos os jovens, não vemos só os jovens dos nossos territórios. A nossa aproximação às escolas é uma aproximação também à comunidade e a todos os outros que não fazem parte dos bairros municipais, porque isto também traz riqueza, partilha de experiências. Nós tivemos, por exemplo, uma iniciativa, Talentos do Bairro, não foi destinada exclusivamente a jovens, mas foi à comunidade em geral, mas tivemos exemplos muito interessantes. Os Talentos do Bairro foi um projeto que desenvolvemos a primeira vez no ano passado e que permitiu dar oportunidade a jovens que tenham jovens e aos residentes dos bairros municipais, mas não só, que tenham a oportunidade de fazer emergir e desenvolver aqui os seus talentos na área musical. E tivemos um exemplo muito curioso. São 2 jovens residentes em habitação municipal que se juntaram a um outro jovem de venda livre, que os 3 estudavam no conservatório e, portanto, decidiram concorrer, porque nós não fechamos os nossos programas aos residentes dos bairros municipais, porque achamos que isto é que faz, de facto, alavancar aqui o desenvolvimento dos territórios, portanto, haver esta partilha, esta interação, esta coexistência ao nível dos projetos e mesmo até a própria vivência nos bairros. Portanto, cada vez mais o município tem como estratégia a diversificação dos programas de habitação. Portanto, não só a renda apoiada, que por norma são programas destinados a famílias de baixos rendimentos, mas também renda acessível. E, portanto, é muito importante que na mesma zona coexistam estes 2 programas e inseridos também, agora com o crescimento da cidade, também a venda livre. Portanto, tudo isto traz uma riqueza e um desenvolvimento do território. Muito grande. Ruth, o seu estudo indica que os filhos dos moradores dos bairros municipais têm mais escolaridade, como já falámos aqui, que os pais. Essa evolução tem-se traduzido também em melhores oportunidades no mercado de trabalho? Eu não sei se melhores, porque nós não perguntámos aos pais qual era o nível, mas notámos que tinham oportunidades de trabalho equivalentes a qualquer morador da cidade de Lisboa. O que só por si já é um bom indicador, positivo. é um indicador muito interessante. Tanto a nível de empregadores, ou seja, quais eram, se trabalhavam por conta própria, se trabalhavam por conta de outra, se não trabalhavam eventualmente, e portanto temos indicadores relativamente equivalentes ao resto da sociedade. E perguntámos também até que ponto é que não havia mesmo esta segregação, ou seja, até que ponto é que, por um lado, tanto os que se estudavam dentro do bairro ou fora do bairro, e, portanto, tanto estudam perto do bairro, portanto, a maioria deles até ainda estudavam dentro do bairro, mas já havia uma percentagem bastante grande que estudava em escolas limítrofes ao bairro, portanto, não havia essa necessidade. Também perguntámos aos lisboetas até que ponto é que viam com bons olhos ou havia a inserção dos seus filhos em escolas do bairro, se existe essa interligação. E, por outro lado, quando começam a trabalhar, nós não perguntámos onde é que trabalham exatamente, mas perguntámos a que distância da casa é que trabalham. Só 3% é que trabalham e moram no mesmo bairro. 3% é uma percentagem ínfima. E a maior parte das pessoas trabalha entre 10 e 30 minutos do bairro, portanto, qualquer morador de Lisboa mora entre 10 e 30 minutos ou 30 e tal por cento entre 30 minutos e 1 hora. Portanto, não estão limitados ao trabalho dentro do bairro, estão a trabalhar em toda a cidade. E acham que o maior acesso à educação tem sido suficiente para quebrar aqui o ciclo de pobreza ou ainda há barreiras estruturais que impedem essa modificação, essa evolução, no fundo, não é? A educação é o pilar fundamental, na verdade. Na verdade, ainda existem algumas vulnerabilidades nos territórios, não é verdade? Que de facto são naturais, não é? Ou seja, que
atendendo à crise do mercado de habitação, portanto, é natural que existam dificuldades financeiras, algumas dificuldades também a nível de emprego precário, mas efetivamente já se nota esta evolução. Nós percebemos que há nestes 23 mil famílias, há muitos moradores que de facto trabalham, que saem de manhã e que nós, inclusivamente, acabamos por não ter muito contacto com eles porque têm uma vida perfeitamente organizada em termos das suas rotinas. A propósito desta dinâmica de trabalho, promovemos o ano passado um reconhecimento simbólico a algumas das profissões que de facto trabalham, que apanham este primeiro autocarro da manhã. E fizemos uma exposição fotográfica, fizemos também a recolha de alguns testemunhos, porque de facto há uma grande percentagem de famílias a quem não conseguimos chegar, a não ser por esta via de algumas iniciativas para prestar este reconhecimento simbólico. E são de facto pessoas que trabalham, que são a base do sustento da economia, não é? Aqui da cidade de Lisboa também. Trabalham em hospitais, nas juntas de freguesia, na higiene urbana, em escritórios, portanto, há de facto muitas pessoas a trabalhar com rotinas perfeitamente estabelecidas. Nós identificámos cerca de, eu diria que em 80 e muitos % das famílias com quem contactamos, existe 1 ou 2 provedores de rendimento, portanto, o que é perfeitamente normal em termos daquilo que é a caracterização familiar em termos de provedores de rendimento na cidade de Lisboa. E, Ruth, o simples facto de se viver num bairro municipal pode ser um entrave no acesso a certas oportunidades. Como é que este estigma ainda se reflete na vida das pessoas? Eu acho que cada vez menos, e com os indicadores de que as pessoas não se apercebem que estão no bairro municipal ou que os outros não percebem que as pessoas estão no bairro municipal, menos ainda. Portanto, as pessoas não têm necessariamente no seu cartão ainda bem, e obviamente que não têm, no seu cartão de identificação que moram num bairro municipal. Portanto, quando fazem um acesso a uma escola, quando fazem acesso a uma universidade, quando fazem um acesso a um emprego, são pessoas que se apresentam, porque têm habitação, têm condições de vida, chegam e apresentam-se e concorrem de uma forma tendencialmente com as mesmas oportunidades que outras pessoas nesses bairros. Micaela, o que é que tem sido feito para combater esta discriminação e mudar a percepção da sociedade em relação a estes bairros? Eu, pegando um bocadinho no seguimento do que a Ruth estava a dizer, e muitíssimo bem, hoje em dia temos os bairros municipais na cidade de Lisboa. Aliás, ainda esta semana saiu uma notícia bastante interessante que revela que os preços das casas em Marvila, sendo que Marvila estamos a falar de onde existe a maior predominância de habitação pública, nem digo só das Gebalis, mas também existe do Iru. E, portanto, aqui há uns anos, se recuarmos um bocadinho à altura da Zona J, do estigma, era de facto uma zona muito vincada por habitação pública, e hoje em dia os preços das casas em Marvila são os mais altos de Lisboa. Portanto, os territórios, a malha urbana transformou-se de tal forma que estendeu-se para a periferia, que era onde de facto havia esta localização dos bairros, e transformaram-se em zonas que agora até são dos mais caros de Lisboa. Temos outros exemplos, tal como a Alta de Lisboa, não é verdade? Há aqui sim uma mistura de habitação pública e mercado livre que não se consegue às vezes perceber se este é nosso de Gebalis, se é de habitação livre, não é? E, portanto, temos bairros também em Telheiras, na zona de Telheiras, portanto são zonas perfeitamente integradas na cidade. Portanto, cada vez mais isto está a esbater esta diferença. E além das infraestruturas, na vossa opinião, o que mais pode ser feito para que a reabilitação urbana tenha um impacto real na ascensão social das famílias? No meu ponto de vista, é muito importante, e há aqui sim um trabalho que há que reconhecer, são os parceiros que trabalham nos bairros, dentro e fora dos bairros, mas que trabalham diretamente com estas comunidades. Desde a Santa Casa, desde as juntas de freguesias, desde os parceiros das associações de base local, que têm projetos, alguns financiados pelo município, outros nem tanto, outros
mas têm que ser projetos a longo prazo, como há pouco falávamos, não é? Estes projetos que às vezes têm a duração de 1 ano não permite que se faça um trabalho consistente no sentido de uma intervenção de um projeto de vida de determinados jovens, essencialmente, não é? E eu acho que, desculpa, tem havido um fator diferenciador marcante e que faz toda a diferença no maior ou menor sucesso e que a Gebalis tem feito de uma forma fantástica, que tem a ver com a proximidade. Ou seja, os projetos não funcionam se forem implementados no território e houver um afastamento. E a Gebalis, pelo que nós, neste tempo que tivemos a trabalhar, tanto com os moradores como com a própria Gebalis, percebemos que há uma proximidade muito grande. Portanto, esta proximidade, qualquer que seja o projeto e a infraestrutura que se crie, tem que haver sempre uma proximidade para permitir a continuidade do projeto. Não é só fazer-se uma casa, pôr lá as pessoas e retirarmos, porque a casa esbate-se. Ou seja, há uma necessidade de continuação, de acompanhamento, tanto das infraestruturas, desde os elevadores, desde das coisas mais pequeninas que dão muito trabalho, mas que fazem toda a diferença no maior sucesso destas políticas públicas de apoio à habitação. Na verdade, só para acrescentar também, na verdade, de facto tem havido um grande investimento em obra, mas também tem havido um grande investimento na intervenção comunitária. Portanto, a Gebalis está organizada de forma... temos um departamento de projetos transversais, projetos que acontecem em toda a cidade de Lisboa, mas também temos os nossos gabinetes de proximidade que, pela especificidade de um determinado território, merecem um olhar ou uma intervenção diferente. E, portanto, nesse sentido, nós, nos últimos anos, aumentámos exponencialmente a nossa intervenção. Portanto, só para ter uma ideia, em 2024 nós tivemos cerca de 117.900 interações com os municípios. E isto acontece não só pelo lado social, mas também pelo lado da obra, porque não há obras sem pessoas. Portanto, mesmo a obra exige uma preparação das comunidades, exige uma interação, uma explicação, exige uma auscultação daquilo que é importante para aquelas famílias. Portanto, nós temos que sempre que terem atenção e temos replicado estas práticas de cogovernação. Portanto, existem projetos em que envolvem as parcerias, que estão representantes da população e que as próprias pessoas, em conjunto com as entidades, decidem, e estão também decisores políticos nestes fóruns, em que decidem o que é importante para aquele bairro, o que é que faz sentido, se é fechar uma praceta, se é uma caixa multibanco que fará diferença para aquela comunidade, daquilo que é importante para as pessoas. Não é? Portanto, o acompanhamento é contínuo. Micaela, como é que podem as autarquias, as empresas municipais e o setor privado trabalhar em conjunto para oferecer oportunidades aos moradores dos bairros sociais? Bom, é muito esta disponibilidade, é fazer um trabalho em parceria, em acompanhamento com as entidades, com os parceiros que trabalham diretamente com as famílias, é de facto promover estes projetos que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento de cada pessoa, é olhar para cada um dos indivíduos, não é? Olhar para as famílias e olhar para os indivíduos. Temos tido, claro que não vamos nunca conseguir chegar a todos, mas conseguirmos chegar a uma percentagem já é suficientemente gratificante, não é? Ruth, que papel podem ter as associações culturais, o desporto e projetos comunitários na criação de novas oportunidades para os jovens? Totalmente. Ou seja, os jovens, a formação dos jovens até uma idade adolescente e adulta, para já não se faz unicamente na escola. Há muitas valências, muitas capacidades que eles podem desenvolver no desporto, nas associações culturais, desde falar em público, desde parcerias, desde trabalhar equipa, capacidades de liderança, que podem ser trabalhadas na escola, mas podem muito ser potenciadas nestas atividades de apoio e são fundamentais para chegarem a uma idade em que chegam a uma universidade e têm todas essas competências devidamente desenvolvidas. Portanto, o mais possível, e não se consegue limitar isto nem só à família,
nem só à escola, e por isso é que a maior parte das famílias acabam por colocar as crianças em atividades depois da escola, porque vão desenvolvendo estas competências que são fundamentais e faz com que todas as crianças cheguem até a nível profissional e já tenham essas competências desenvolvidas. Não se criam essas competências depois dos 18, 20 anos, têm que ser trabalhadas ao longo da vida. E no seu estudo, encontrou algum exemplo concreto de um bairro municipal em Lisboa onde as dinâmicas de mobilidade social tenham melhorado significativamente nas últimas décadas e o que é que terá contribuído para esse sucesso? Nós trabalhamos sempre os dados de uma forma agregada, até tentámos propositadamente não identificar os bairros ou casos concretos nos bairros. Identificámos sim que havia de uma forma transversal aos bairros esta capacidade de integração com as zonas limítrofes do bairro. Portanto, tanto as crianças dos bairros iam a atividades pré-escolares e até as escolas fora dos bairros, os empregos também iam para fora dos bairros. Portanto, havia sempre uma preocupação, nem era uma preocupação, já era uma consequência. O que já estava instalado não era, de alguma forma, quem morava nos bairros estudava e trabalhava nos bairros, mas uma integração com a sociedade. E, Micaela, voltando aqui ao tema das parcerias público-privadas, que papel é que podem ter estas parcerias na criação de programas de emprego e formação para os moradores dos bairros municipais? Já existem exemplos bem-sucedidos? Sim, sem dúvida. Há muitos parceiros a trabalhar no território, alguns com programas BIPSIP, que são depois do município, outros que são programas de escolhas. Nós trabalhamos sempre em parceria com estas associações e, portanto, envolvemos sempre estas associações naquilo que são também as nossas ações e as nossas atividades. E isto é fundamental porque um jovem que precisa de apoio escolar, que poderá ter acesso a visitas, a exposições, a museus, a concertos, portanto, tudo isto, lá está, é um trabalho das competências, é dar oportunidades, é um trabalho de igualdade de oportunidades que permite ter acesso depois a um conjunto de oportunidades e de escolhas, não é? Portanto, se não conhecerem, não vão poder fazer estas escolhas devidas para o seu projeto de vida e, portanto, os parceiros que trabalham nos bairros são fundamentais, fazem um trabalho muito, muito importante no dia-a-dia com estas famílias. Gostaria que fizessem uma reflexão final e deixo uma pergunta para ambas. Se pudessem mudar uma coisa hoje para melhorar a mobilidade nos bairros sociais em Lisboa, qual seria a vossa prioridade? Se calhar a minha prioridade seria a comunicação, ou seja, apesar de o que nós identificámos no estudo, percebemos que havia uma integração muito grande entre os bairros e as zonas limítrofes da cidade, limítrofes do bairro na cidade. Nós percebemos também que é a parte não tão positiva do estudo, mas que tem que ser trabalhada e, portanto, quando me pergunto o que é que pode ser trabalhado é isso, que tem a ver com a parte boa é que eles não, a população não percebe que está ali um bairro, mas quando se pergunta o que é que acha, como é que vê um bairro municipal, apesar de não o identificar, há um preconceito, algo que não corresponde à realidade que é a realidade dos bairros. Dou alguns exemplos. Por exemplo, as pessoas têm a percepção de que quem mora nos bairros são principalmente famílias multinucleares. Não é verdade. Nós identificamos que as famílias que moram nos bairros municipais têm em média uma dimensão de 2,7 pessoas. Portanto, perfeitamente são famílias pequenas, algumas até monoparentais, portanto, famílias muito, muito pequenas. E há esta disformidade em termos de conceito que existe na população. Outra coisa é quem é que acha que, em termos de rendimento, são dependentes de apoios sociais. É uma percepção que existe na sociedade. Não é verdade. Quando fomos ver quais eram os rendimentos, eu diria que 90 e qualquer coisa % das famílias estão dependentes de um ou de dois rendimentos. Portanto, há que trabalhar a comunicação em termos desta falta de conceito que existe nos lisboetas relativamente àquilo que são os bairros sociais. Micaela, a sua reflexão final. Sim, na verdade esta questão da comunicação é muito importante, portanto, a par de facto de um grande investimento que deve haver no município e que tem havido cada vez mais de diversificar as ofertas de habitação pública.
E já existe renda apoiada, existe a renda acessível, existe o subsídio municipal ao arrendamento. Existirão agora também outras alternativas, como cooperativas de habitação. Portanto, é diversificar e haver esta mistura de várias realidades, de vários estratos económicos para coexistir no mesmo território. Acho que isto facilita muito a inclusão, a falta, o desconstruir esta visão de que os residentes de bairros municipais poderão desconstruir um bocadinho os dados que apurámos neste estudo, que de facto são famílias perfeitamente enquadradas na cidade de Lisboa e que, sem dúvida, que não há grandes diferenças, não há assim umas assimetrias evidentes relativamente à população em geral, e é muito aproximar da restante cidade. Ruth Xavier e Micaela Andrade, muito obrigada pela vossa participação e por estas reflexões tão importantes. Olhando para o que debatemos hoje, fica claro que o elevador social nos bairros municipais de Lisboa não está parado, mas também não funciona da mesma forma para todos. Há desafios estruturais, ainda que existam oportunidades e caminhos para mudar esta realidade. A mobilidade social nos bairros sociais é apenas uma das muitas peças do puzzle da habitação pública. Este debate continua no próximo domingo com mais um episódio de Uma Casa, um Futuro. Até lá!